Você já está acompanhando mais um Questão de Opinião, programa de política, de economia, assuntos variados aqui do Opinião Ceará. Eu sou o Rodrigo Rodrigues, sou o host do Opinião e editor multimídia aqui do jornal. Convidam aqui comigo na mesa o professor Wagner Castro, historiador, colunista aqui do Opinião Ceará, Felipe Barreto, que é jornalista de política, nosso repórter de política aqui do jornal. Sejam muito bem-vindos. E hoje a gente recebe aqui o secretário Arthur Bruno, que é assessor especial de assuntos municipais, ex-deputado federal, ex-deputado estadual por 4 mandatos, ex-vereador de Fortaleza, também já foi secretário do meio ambiente aqui do estado, ambientalista, professor e hosting também de um podcast, um currículo extenso. Seja muito bem-vindo, é um prazer para a gente receber o senhor aqui no jornal. Prazer é todo meu, Rodrigo, Felipe, meu querido amigo Wagner, estar essa plataforma hoje tão importante da comunicação do Ceará, que é a Opinião. Prazer muito grande, estou aqui à disposição de vocês. Perfeito. Para a gente começar, secretário, queria que o senhor explicasse um pouquinho da sua função dentro do governo do estado e a importância desse papel junto aos municípios. Bom, a assessoria de assuntos municipais, ela foi criada pelo governador Eumano de Freitas, ela não existia, né? Havia no governo Camilo Santana, como há ainda hoje, a Secretaria de Articulação Política. E o secretário de Articulação Política, até pouco tempo, foi a senadora Augusto, já foi o Catanho, né? Faz a articulação com os deputados, com a Assembleia Legislativa, com a Câmara dos Deputados, com os movimentos sociais, com o movimento sindical, e também fazia no governo Camilo com os prefeitos. Então havia um excesso, digamos assim, de atribuições. E o governador Eumano de Freitas entendeu, na minha opinião corretamente, que os prefeitos precisavam de uma atuação mais focada para os interesses dos municípios, né? Então ele separou a Secretaria da Articulação Política e a Assessoria de Assuntos Municipais. Então os prefeitos nos procuram para atender determinadas demandas, recursos, obras. Eu represento muito também o governador nas inaugurações, né, na assinatura de documentos em parceria com os municípios. Então, quando o governador não pode, ou a vice-governadora, normalmente eu represento o governador também nesses atos. Então, tenho viajado o Ceará inteiro, né, quase todos os municípios já fui, inaugurando obras, dando ordem de serviço em nome do governador, representando o governador. Então, eu acho que foi uma atitude correta, porque hoje os municípios, eles têm assim, um atendimento mais direto do que tinham anteriormente. Perfeito. Secretário, perguntando assim sobre essa sua atuação e já levando em consideração as eleições desse ano, né? O governo do estado tem um arco de aliança extenso, né, que tem partidos como PT, PSB, PSD, republicanos, enfim, são, se não me engano, 9 partidos, 9 a 10 partidos, e esse arco de aliança elegeu, pelo que o governador já falou, cerca de 95% dos prefeitos. Então, assim, nessa sua atuação como assessor especial, secretário da Assessoria Especial para Assuntos Municipais, é importante que essas prefeituras sejam alinhadas ao governo do estado? Bom, muito boa a sua pergunta, porque o governador Eumano de Freitas, já desde o início do seu governo, né, no ano passado, 2023, ele fez questão de receber todos os prefeitos e prefeitas, né? No primeiro semestre do ano passado, ele recebeu todos os deputados já levaram demandas dos prefeitos para continuar aquelas obras, aquelas ações que foram iniciadas ou no governo Cid, ou no governo Camilo, ou no governo Isolda. Então, houve continuidade em todas essas ações. E já no segundo semestre do ano passado, ele recebeu todos os 184 prefeitos e prefeitas, né? Todos, sem exceção. Então, em todos esses prefeitos, ele assumiu compromissos de parcerias, de convênios, né, que já estão em curso, né? E a ideia do governador é atender a todos e todas, independentemente da questão partidária. É evidente que na eleição municipal, nós tivemos aliados que disputaram entre si, né? Tinha um candidato do PT que disputava com o PSB, ou com o MDB, ou com o PSD de dado, ou com republicanos, enfim, com todos esses partidos que são nossos aliados. Você registrou muito bem. A Assembleia Legislativa tem 46 deputados. Desses 46, nós temos aí em torno aí de 34, 35 deputados que são da nossa base de sustentação política e apoiam prefeitos do interior. Então, claro que o governador teve que organizar
essa disputa para não trazer prejuízo ao nosso governo, né? Então, muitas vezes ele não foi a nenhum município na campanha, porque ali disputavam dois grandes aliados, né? Ou às vezes tinha o PT, o ministro Camilo tinha uma participação, mas ele não participava, porque então, dependendo da situação, nós tivemos assim algumas muita habilidade, né, para tratar essas disputas municipais. O fato é que dos 184 municípios, pelo menos 171 eram aliados nossos. É verdade que eram 182, porque faltam 2 ainda para o segundo turno, né? Sim, Caucaia e Fortaleza. Então, dos 182, 171 eram prefeitos aliados, né? E é evidente que eu acho até que essa relação vai aumentar, porque, por exemplo, o grupo do Arcilon Gonçalves, a gente não contou aí no 171. E o grupo político do Arcilon Gonçalves, que hoje é prefeito de Eusébio, seu filho Bruno Gonçalves, prefeito de Aquiraz, deputada Marta, Itaitinga, né? Itaitinga, A não é? A Pindoretama também tem uma relação política, apesar de ter com outros deputados também. Então, o fato é que eu tenho a impressão que para 2026 nós vamos ter muito mais municípios aliados nossos na reeleição do governador Eumano de Freitas. Eu acho que vai ser muito parecido com a segunda eleição do Camilo Santana, que quase todos os prefeitos apoiaram. Então, eu vejo dessa forma. Acho que terminada essa eleição, a nossa base de sustentação vai ser até mais ampla do que era antes. Secretário, só para complementar, professor, rapidinho, não sei se o senhor vai continuar nesse tema. Eu vai... queria mas diga lá. Só para complementar, queria que o senhor falasse um pouquinho de 3 municípios que eu acho que são importantes, Perfeito. que no caso de Sobral, onde a Isolda perdeu, um bolsonarista venceu lá, né? O Gleidson, que é o atual prefeito pela primeira vez na história, foi reeleito em Juazeiro do Norte, derrotou o candidato do PT, o Fernando Santana. E em Iguatu também, que teve um processo ali complicado e que o governo entrou também e acabou saindo derrotado. Como é que fica a articulação nesses 3 municípios especificamente? Bom, foram 3 eleições muito disputadas, né? Evidentemente que a nossa base de sustentação se dividiu. Então, tem gente que é aliado nosso que apoiou candidatos adversários. Porque a eleição municipal ela tem uma lógica própria, né? Ela não é tão dependente assim da aliança estadual ou de uma aliança nacional. Então, ela tem uma dinâmica própria. Os grupos políticos municipais, eles às vezes disputam entre si, mas são aliados do Estado, às vezes são aliados também do presidente da República. O governador Eumano de Freitas já deixou claro que vai continuar tendo o mesmo posicionamento. Todos os prefeitos e prefeitas serão atendidos. Ele vai marcar uma agenda, né, possivelmente já no ano que vem, porque eles assumem no dia 1º de janeiro. Então, possivelmente aí no primeiro semestre, quem vai dizer a data é o governador, mas todos serão recebidos, inclusive Sobral, Iguatu, Juazeiro do Norte e os demais, onde nós não conseguimos vitória para aqueles que nós apoiamos. Então, isso faz parte da política. O governador Eumano assim, tem um equilíbrio muito grande em relação a isso. Ele entende que tem que governar para todos os cearenses, independentemente se o prefeito é ou não na nossa base de sustentação. Se for, ótimo. Se não for, pode passar a ser, que é o que nós vamos trabalhar para buscar o apoio de todos os prefeitos na reeleição do governador Eumano, mas mesmo que não o apoie numa disputa eleitoral, isso não vai impedir do governador continuar apoiando os projetos, que é do povo, né? A gente vai governar para o povo do cearense, independentemente da cor partidária daquele prefeito do município. Só para completar nessa questão... Wagner, aí depois a gente volta. Secretário, amigo, parceiro de muitas aulas, eu acho que a gente tem escutado por aí, na sociedade, no dia a dia, né, na sociedade, que os opositores, certo, do governador, do candidato do PT, o Evandro, né, eles argumentam de que, pegando esse gancho da pergunta do Rodrigo, né, sobre o governador Eumano e dos parceiros do município, dos prefeitos eleitos com partido, né, assim. Perfeito. Então, vou pegar esse gancho. E eles dizem, certo, e argumentam que não votam no Evandro, porque ao votar no Evandro, eles estariam dando muito poder, certo, para o PT no âmbito federal, estadual e municipal. Para você explicar para a gente aqui, o que é que se tem de bom para um governo, certo? Uma prefeitura como Fortaleza, na verdade, que é a 4ª cidade do país, na verdade. Isso. E o que é que tem de questionável para esclarecer para o público? Bom, primeiro, eu acho que o melhor critério
para apoiar qualquer candidato são as suas propostas, é a sua história de vida, é o seu comportamento, é o seu compromisso com o município. Então eu lamento que alguém deixe de votar no Evandro com esse tipo de argumento. Mas tudo bem, faz parte da política, né? Mas de qualquer maneira, a história já demonstrou que quando há uma aliança política entre o prefeito e o governador, quem ganha é o município. Eu vou me lembrar aqui, eu era secretário de Meio Ambiente do governador Camilo, quando o governador Camilo, com o prefeito Roberto Cláudio, lançou o movimento Juntos por Fortaleza. A gente se reunia, o secretariado de Fortaleza, o secretariado do governador Elmano, e a gente planejava juntos. E houve muita obra, houve muita ação quando havia essa aliança, essa proximidade maior entre o governador Camilo e o prefeito Roberto Cláudio. O fato de ser um prefeito de outro partido, claro que o governador vai continuar apoiando as ações, né, com recursos, mas não tem a mesma química, né? Que você ser um aliado, você está dentro do mesmo projeto político, então só tem a ganhar. Vamos dar outro exemplo aqui. Certo. O governador Camilo não recebeu apoio do então presidente Bolsonaro. Ele teve que entrar na justiça para receber recursos da educação, por exemplo, da nossa área. Não é? Sim. Então, às vezes, esse tipo de dificuldade ele é gerado por pessoas com uma visão deturpada da política, né? Mas, de qualquer maneira, hoje, com o presidente Lula, o governador Elmano já teve várias ações com recursos do governo federal, mas muitos recursos, muitas obras, né, estão sendo combinadas com a equipe do governador Elmano e a equipe do presidente Lula. Então não há dúvida que quando há assim essa proximidade política, né, isso ajuda muito ao próprio município, né? Então, e claro que isso fortalece, a eleição do Evandro fortalece o Elmano, fortalece, não tenha dúvida que fortalece. Mas quem tem a ganhar é o povo de Fortaleza, porque a história demonstra que quando há uma aliança política, quem ganha é o habitante, não é? É o munícipe, que acaba tendo mais obras, mais ações, né, dessa integração entre o governo do estado e prefeitura. Certo. Eu queria, antes de entrar em Fortaleza, que aí eu acho que tem assunto que não acaba mais, né? Eu queria voltar à sua resposta anterior sobre aqueles 3 municípios, né? Que são 3 municípios grandes, específicos e estratégicos, né? Iguatu, Juazeiro do Norte e Sobral. Eu pergunto porque, assim, o senhor disse que o governador Elmano vai tentar realmente pactuar com esses prefeitos para ter uma conversa mais próxima até, né? E eu queria saber se já existe esse início dessa pactuação. Porque, por exemplo, em Iguatu, o prefeito eleito, Roberto Filho, teve apoio do Marcos Sobreira, que é deputado alinhado ao governador Elmano. Isso. Juazeiro do Norte, o Gleidson, apesar de fazer oposição, é do Podemos. Isso. Sobral também. Que o Podemos, o presidente é o Bismarck. Bismarck, exato. Né? Que é do Arco de Aliança. Nosso Arco de Aliança. E em Sobral também, o filho do Oscar Rodrigues União é o Moses Brasil. que está apoiando o Evandro. Então, assim, já tem uma conversa para que esses prefeitos estejam alinhados, e aí acredito que o senhor pode fazer também uma análise mais geral em relação aos outros municípios também. Então, Veja, como está essa questão? Perfeito, muito boa a sua pergunta. Hoje, o nosso grande adversário político no Brasil, né, é esse movimento chamado bolsonarismo. Né? Por quê? Porque o bolsonarismo é esse movimento político que é anti-ciência, é preconceituoso, né? É um movimento que não acredita no conhecimento. Basta ver a pandemia, não é? Que a população foi orientada a ter um descaso com a vacina. Não é? Você lembra que ele não usava máscara, o próprio André, candidato hoje aqui em Fortaleza, ele não andava com máscara, ele teve um certo descaso, ele desestimulou a vacinação, não é? Ele fez descaso com a morte das pessoas, né? 700 mil brasileiros morreram na pandemia. Todos nós aqui tivemos amigos ou parentes que morreram na pandemia. Então, esse tipo de comportamento político, nós temos que derrotar. Então, o nosso grande adversário no Brasil e no Ceará é o bolsonarismo. Mas veja bem, o PL, Partido Liberal, que é o partido do Bolsonaro, não elegeu nenhum prefeito no Ceará. O União Brasil, não é, do Oscar, que se elegeu prefeito agora de Sobral, é nossa aliada em nível nacional. O Podemos, temos uma boa relação também. Então, esses partidos, o próprio PSDB, né, que é o partido do Roberto, lá de Iguatu, é um partido que a gente dialoga. Né? O que nós não dialogamos, né, é com a anticiência, é com o preconceito.
não é? Que é o bolsonarismo. E aí nós não conversamos, não fazemos aliança com esse tipo de maneira de ver a política. Não é? Então eu não vejo nenhum problema. Eu acho que esses 3 prefeitos terão liberdade de ter sua posição, se não quiserem dar sustentação política ao governador, mas nem por isso deixarão de ter apoio e diálogo conosco, né? Porque são pessoas que dialogam. Né? São pessoas que têm nível intelectual, são pessoas que têm autoridade política, né? Têm liderança e terão, sem dúvida, o respeito do governador Mas Eumânio já Freitas. teve um primeiro contato com esses prefeitos Tá especificamente? cedo, né? Até porque também eles ainda nem assumiram, né? Assumem só no dia 1º de janeiro. As feridas têm que cicatrizarem primeiro, né? Sempre depois de uma eleição dessa, disputadíssima, como aconteceu nesses 3 municípios, né? Evidentemente que o governador tratará isso com muito cuidado, com muita cautela, respeitando as lideranças locais, né? Sim. Porque tem... Mas você citou muito bem, né? Tanto nessas 3 cidades tem alguém ou tem algum partido político que é aliado do governador. Então, acho que haverá facilidade de diálogo com esses 3 prefeitos. Secretário, o senhor quer perguntar? Eu ia pegar um gancho aqui. Pronto, sabe? depois eu falo. Acho que é legal. Secretário, a gente tem observado que o PT e a oposição, de modo geral, ela tem um carinho especial nas lutas e está de mãos dadas com os trabalhadores, professores e tal. E ela preza muito o artigo 6º, né, da Constituição Federal, né, assim, que trata dos direitos sociais, não é isso? Educação, saúde, trabalho, né? Perfeito. Enfim, proteção à infância, enfim. E esses direitos, inclusive a segurança. O que a gente observa recentemente é que a oposição, especialmente você falou agora, por isso que eu estou comentando essa pergunta, essa cisão dessa eleição, é que o bolsonarismo e a de extrema-direita ou direita, elas estão batendo muito, a eleição está apertada, né? Então a pergunta é essa, se a esquerda sempre fez essas pautas, né? Assim, Sim. e por que essa posição tão acirrada com a esquerda, digamos, essa tensão tão grande? Até porque se a esquerda está sempre ao lado e fazendo esses direitos sociais tão profundamente, tão delicadamente, né? Será que seria um desses direitos, que é a segurança? Muito bom. Será que é a segurança? E se explicaria tudo, ou parte disso? E hoje a gente percebe que um dos problemas graves para qualquer partido, inclusive o governador Eumânio comentou recentemente sobre isso, inclusive aqui, né? Que isso é um problema de todos os partidos, né? A questão da segurança. Então a pergunta é, será que isso explica tudo? Como é que a esquerda vê isso? Bom, primeiro, você colocou uma questão que é real, que é verdadeira. Qualquer pesquisa de opinião, ela dá que os 2 principais problemas são saúde e segurança. Às vezes, segurança vem em primeiro lugar. Sim. E tem razão. Né? Todos nós aqui fomos vítimas de algum assalto, de roubo, de furto, de uma agressão. Então, isso realmente, as facções que existem em todo o Brasil, isso é um problema do Brasil e do mundo. Sim. Não é? Há países até que a situação é mais grave, inclusive da América Latina. E com muito dinheiro, não é? né? Exatamente. Então, nós temos esse problema real. E é um problema que atinge todos os partidos. O Rio de Janeiro é um partido que não é um aliado, digamos assim, nosso, tem uma visão diferente, mas lá tem um problema. São Paulo também tem, Rio Grande do Sul muito forte. Então, na Bahia, que é o PT também que governa, é muito forte. Então, independentemente da questão partidária, a segurança hoje tem que ser uma prioridade de todos os governos. Essa é a primeira questão. Há muito oportunismo político de alguns deputados, de algumas lideranças políticas, que sabendo esse desespero, essa situação dramática da população, usam a segurança para ganhar votos, para subir na política, na denúncia, e sem apresentar soluções. Porque você armar a população é uma solução? Pelo contrário, todas as pesquisas mostram que armar a população agrava o problema. Porque muitas vezes essa arma é comprada por uma pessoa bem intencionada, mas ela acaba na mão do bandido, da facção, tá certo? Que sabe utilizar muitas vezes a arma melhor do que o cidadão de bem, tá certo? Então, armar a população não é a solução. Isso as pesquisas estão demonstrando. No caso aqui do Ceará, a gente tem visto, vocês têm acompanhado isso, o governador Eumânio resolveu priorizar muito fortemente a segurança. Agora, de 2 maneiras. Primeiro, a prevenção, ou seja, priorizar a educação de tempo integral. Essas crianças, esses jovens, têm que estar o dia todo na escola, manhã e tarde. Educação profissional,
né? E aí priorizando hoje a educação Reduz a profissional possibilidade de envolvimento. para que a população possa se capacitar para uma atividade profissional. Muitas vezes esses jovens, os jovens nem estudam nem trabalham, eles precisam de capacitação, porque às vezes tem que começar a trabalhar mais cedo. Ele não quer ir para a universidade, é uma opção, mas ele tem que ter uma educação profissional. O governador está priorizando muito isso. O crédito, né? O governador está trabalhando fortemente aí a questão do crédito subsidiado para as pessoas que querem ser empreendedoras, terem o seu próprio negócio também com capacitação. Então está investindo fortemente nisso. E um trabalho de prevenção, nós temos um programa chamado Previl, que é referência no Brasil inteiro. Locais mais perigosos, os maiores índices de violência, nós temos equipes atuando hoje na área da cultura, do esporte, na área da assistência social. O trabalho que a secretária Onélia faz hoje em termos de assistência social no Ceará é referência para o Brasil inteiro. Então, digamos assim, trabalha nessa área da prevenção e trabalha na repressão. Nenhum governo, que eu tenha visto, investiu tanto em segurança pública como o governador Elmano. Se investiu muito anteriormente na Polícia Militar. Ele continua investindo na Polícia Militar, fazendo concurso, investindo em armas, em viaturas, em equipamentos, mas também investiu fortemente na Polícia Civil, no Corpo de Bombeiros, na inteligência. Hoje nós temos o CISP, né, e lá você tem uma central de inteligência extremamente importante, com pesquisa, com números, com tecnologia também trabalhando a favor da segurança. Agora, os resultados, eles não são a curto prazo, né? Eles são a médio, são a longo prazo, mas a gente já começa a perceber que a equipe do secretário Roberto, né, que é o secretário que há alguns meses assumiu, já está dando melhores resultados, né? Já temos bons indicadores em relação ao ano passado. Então a gente está muito otimista com essa melhoria também na segurança. Agora, também não é da noite para o dia e tem que ter o trabalho integrado. Município, por isso que as guardas municipais são importantes, né? O município tem que se integrar a esse trabalho. Há um sistema único de segurança pública, né, que o presidente Lula está tentando realmente priorizar com a Polícia Federal, com a Polícia Rodoviária Federal, ou seja, é o município integrado ao Estado e integrado também ao governo federal. Essa integração, porque muitos crimes são federais. É questão de armas. As armas são contrabandeadas, o contrabando entra pelas nossas fronteiras. Isso é responsabilidade do governo federal. Por isso que essa integração ela é fundamental e o governador Elmano está apostando muito nisso. Deixa eu só para continuar nesse tema, que eu acho importante, professor. Professor, deputado... Professor. Já tocar nesse assunto. Um ponto importante, o senhor foi um dos nomes colocados dentro do processo do PT, ainda naquele momento de escolha de quem seria o candidato, né? Tinha o nome do senhor, da deputada Larissa Gaspar, da deputada federal Luiziane Lins, do Guilherme Sampaio, também foram alguns nomes que foram colocados, né? Então, o senhor estava disposto a ocupar a função que hoje o Evandro tá ocupando, né? Tá tentando ocupar, né? De candidato do PT no pleito eleitoral, né? Qual o impacto, qual o dano para a sociedade, de um modo geral, de municipalizar um assunto que não é da alçada do município, muitas vezes. Embora o município ele tenha responsabilidade na questão da segurança pública, ele não tem aparato suficiente para resolver alguns problemas que são da ordem do Estado ou do governo federal. Esse é um primeiro ponto. Quando a gente pega a pesquisa Quaest, né, que foi divulgada nesta quarta-feira e que pergunta qual o que o prefeito deve fazer como primeiro ato assim que ele assumir. O primeiro ponto é colocar mais remédios nos postos de saúde, que é algo ali que a pessoa olha logo de imediato. Sim. Um segundo ponto é acabar com a taxa do lixo. Então, assim, é dar alçada imediata. Segurança pública, se eu não me engano, vai lá para o terceiro, quarto ponto, embora seja muito importante. Sim. Eu queria que o senhor comentasse esses dois pontos que eu acho que vale uma reflexão legal para a gente. É muito importante o que você está colocando, porque a segurança pública ela é responsabilidade dos três entes, né? Do ente federal, da União, governo federal, do governo estadual e também da administração municipal. É claro que a responsabilidade maior é do Estado, né? Que é a responsável pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, pelo Corpo de Bombeiros, né? Então, essa responsabilidade maior mesmo é do Estado. No entanto, o município também deve se integrar e também é responsável, mas de uma forma diferente. O nosso candidato Evandro Leitão está falando isso claramente.
ele vai valorizar a guarda. A guarda tem que ser aumentada. Nós temos aí em torno de 2.000 hoje, com o novo concurso que foi feito pelo prefeito Sarto, então chegamos a uns 2.000 guardas aproximadamente. Nós precisamos de mais, mas não é só em quantidade. Nós precisamos descentralizar o trabalho da guarda. É por isso que o nosso Evandro Leitão está falando e levar a guarda para as regionais. São 12 regionais. Mas essa guarda tem que fazer o que na regional? Ela tem que cuidar da segurança dos prédios públicos, das areninhas, das escolas, né? E trabalhar junto com a polícia na segurança pública. Então, veja bem, às vezes tem uma coisa pequena, uma coisa que não precisa trazer um grupamento de polícia militar para resolver, que a Guarda Municipal poderia resolver, num trabalho integrado com a Polícia Militar. Porque, na verdade, quem vai dar sequência aos processos, quem vai fazer a investigação de um crime é a Polícia Civil. Quem vai atuar ali rapidamente, no flagrante, é a Polícia Militar. Mas o processo vai ser levado por um delegado, que é justamente da Polícia Civil. Mas a Guarda pode ajudar, a Guarda também pode participar em relação a isso. Já foi aprovado na Constituição, né, que as guardas podem ser armadas. Então, vamos armar e vai ter um pilotão especializado, mas você também não pode colocar arma na mão de qualquer guarda. Ele tem que estar preparado, ele tem que estar capacitado, ele tem que estar treinado. De vez em quando a gente vê, né, eu vi agora recentemente um guarda municipal que atirou indevidamente e chegou a ferir pessoas e tal. Então, tem um pilotão específico que vai ser treinado, capacitado, para dar sustentação ali e apoio à Polícia Militar. Então, é saber utilizar melhor a guarda. E o Evandro Leitão já definiu que vai priorizar, vai rever o plano de cargos da Guarda Municipal, vai fazer concurso para aumentar o efetivo, vai armar bem a quem precisa ser armado, viaturas, enfim. Então, esse trabalho está sendo visto como prioritário pelo Evandro Leitão. E como é que faz, como é que comunica isso de forma mais clara para a população? Porque esse discurso da Guarda Municipal armada, vamos armar a guarda, como se não fosse já... Como se ela fosse ser polícia, né? Transformar a guarda numa polícia. Esse foi um discurso colocado pela direita, Sim. em nível nacional, né? Sim. E que a esquerda ou grupos mais de centro-esquerda, né? Começaram a incluir isso no discurso também. Como comunicar claramente à população, sendo que o discurso mais fácil, o que pega... Não, a gente está passando por problemas de segurança, então tem que armar mais mesmo, né? Temos que ter mais polícia na rua. Então isso é um discurso mais fácil. Como é que quebra essa lógica e comunica com mais clareza para a população? Nada melhor do que a transparência, né? Explicar através dos meios de comunicação, através da comunicação da própria gestão, né? O Evandro Leitão, ele é uma pessoa que tem uma característica muito interessante. Ele é uma pessoa muito equilibrada, ele ouve muito, né? E isso faz parte da sua vida, né? O parlamentar, uma coisa que eu sempre achei, sempre defendi, que para ser um prefeito, para ser um governador, para ser um presidente da República, é muito bom que alguém tenha passado pelo legislativo. Porque no legislativo, você aprende a dialogar, você aprende a discutir, a defender seus pontos de vista, a aceitar opiniões diferentes, né? E o Evandro Leitão já está no 3º mandato, então, e ele tem essa característica pessoal de ouvir muito. Então, ele deverá, né, eleito prefeito, ele deverá explicar isso melhor, fazer a educação política que ela tem que acontecer, né, na própria escola, né, na relação com as comunidades, na relação com as associações de moradores. Então isso será feito um trabalho, né, de comunicar qual é o papel nosso da prefeitura e que nós vamos fazer isso. Nem pode dizer que não é papel, segurança não é papel da prefeitura, é também. Claro que o papel maior é do Estado e até mesmo do governo federal, mas temos que nos integrar a isso e, sobretudo, nos equipamentos públicos, é que a Guarda Municipal tem que priorizar. Secretário, eu queria perguntar para o senhor, desculpa, Wagner, só fazer uma pergunta nesse tema ainda da segurança e do papel dos municípios na segurança, né? E pergunto para o senhor, como secretário de articulação, né? Dos assuntos municipais, né? Nesse contato que o senhor tem com as prefeituras, ou deve ter com as prefeituras. Falo deve porque a gente sabe que aqui em Fortaleza é uma questão mais complicada, né? O prefeito Sarto fala que o governador Eumano não recebe ele, o Eumano disse que convida, o Sarto não vem. Então, nessa questão da segurança, especificamente sobre Fortaleza, como tem sido esses 2 primeiros anos do governo Eumano, também com o prefeito Sarto, não sei se está ajudando com a segurança, como é que o senhor analisa tudo isso, todo esse papel, toda essa questão?
eu respondendo aqui ao Wagner, eu defendi a tese de que eu acho que quando uma prefeitura ela se integra ao governo do estado, trabalha junto, quem ganha é o povo, quem ganha é a população. Assim que o prefeito Sarto assumiu, começou a criticar o governo do estado. Eu me lembro, houve um problema lá na Praia de Iracema, vocês lembram? Houve lá um esgoto lá, um problema de esgotamento e tal, águas servidas na praia e tal. Aí o prefeito, a culpa é da CAGES. Depois foi ver que a responsabilidade de fiscalizar as ligações indevidas, né, as ligações ilegais, clandestinas, é da prefeitura. E foi logo acusando a CAGES. Então, é muito difícil você ter uma relação boa de quem fica te acusando de algo que terceirizando a sua responsabilidade. Então, houve muito isso na gestão do prefeito Sarto, tá certo? Não só aí, e outras ações também. Então, isso acabou gerando realmente um clima ruim. Né? Você tem que pedir, sobretudo, de quem precisa ajuda do governo do estado. O IJF, por exemplo, foi duplicado com boa parte com recursos estaduais. Todos os anos o governo do estado passa 75 milhões para a prefeitura municipal, para a gestão do IJF. Isso não é favor não, é responsabilidade do estado também, porque muita gente do IJF que é atendida vem do interior. Apesar de nós estarmos fazendo algo que é revolucionário na saúde do Ceará. Alguns anos atrás, todos os hospitais terciários, todos os grandes hospitais eram em Fortaleza. Então, se você estava lá no Cariri, estava lá na região norte, no centro-sul, na região jaguaribana, se tivesse um problema sério de saúde, um grande acidente, tinha que vir para cá, para o JF. Hoje nós já temos os hospitais regionais, não é? Lá no Cariri, lá na região do Jaguaribe, lá no Sertão Central, na Zona Norte, em Sobral. Nós temos hoje uma série de equipamentos, as policlínicas, temos 21 policlínicas distribuídas em todas as regiões, quando não havia nenhuma. Né? Centro de especialidades odontológicas, também 21, espalhados aí em todo o estado. Então hoje a saúde ela está muito mais integrada, né, do estado com as prefeituras. Então, volto a dizer, se a gente tiver um bom relacionamento da prefeitura com o governo do estado, quem tem a ganhar é o habitante da cidade, é o habitante do município, até porque, em regra, o estado tem mais recursos do que a prefeitura, não é? É assim como também a gente precisa ter sempre uma boa relação com o governo federal, porque isso facilita, né, os convênios, né, o repasse de recursos, os empréstimos que precisam muitas vezes ser aprovados lá pelo Tesouro Nacional. Então, tudo isso exige um bom relacionamento. Lamentavelmente, aqui em Fortaleza, a gente não conseguiu com o prefeito Sarto. Alguma coisa ficou travada em relação a projetos, a investimentos? Eu acho que é verdade que o governador Camilo tinha um relacionamento muito bom com o prefeito Roberto Cláudio. Com o prefeito Sarto, no início do governo, o relacionamento também era bom. O que é que dificultou? Foi a política. Vocês lembram que o Sarto foi eleito em 2020. No ano de 2021, né, o relacionamento começa muito bem. Em 2022, o que é que aconteceu? Houve uma divergência política. O governador Camilo, né, entendeu com outras lideranças e a maioria dos partidos que o melhor nome para sucedê-lo seria o Elmano de Freitas, né, do PT. Né? É bom lembrar que a primeira opção era a Isolda. A Isolda era do PDT, do partido do Sarto, partido do Ciro, do Ciro, etc. Mas o nome dela não foi aceito pelo PDT. Então isso criou uma situação política complicada, porque o governador Camilo, que é a maior liderança do estado, entendeu que o melhor nome para suceder seria o Elmano. Essa disputa política gerou essa dificuldade do relacionamento administrativo. Então, a partir de 2022, começa a ter essa dificuldade com o prefeito Sarto, que eu lamento, porque quem ganhava muito com essa aliança política era o povo de Fortaleza. Né? Como eu disse, esse programa que nós criamos, governo Camilo, prefeito Roberto Cláudio e até o prefeito Sarto no início, os Juntos por Fortaleza, esse programa foi responsável por boa parte das areninhas, das brinquedopraças, das praças mais infâncias, muitos equipamentos que foram gerados na gestão do Roberto Cláudio e do próprio Sarto, foi consequência dessa aliança político-administrativa entre governo do estado e prefeitura. Perfeito. Só para a gente organizar, professor, a gente fica mais um pouquinho no tema de Fortaleza e depois a gente fala um pouquinho sobre a educação. Ok?
Ok, então, Perfeito. vou dar uma puxada aqui para a educação, agora pegando um link com o Ceará. Quer educação, que tem mais alguma coisa sobre Fortaleza? Não, Pra acho gente que não, pode não fazer, voltar? pode fazer. Isso é legal. Bom, secretário, você explicando agora há pouco para a gente sobre a questão da segurança, né? Falou a nível federal, estadual e municipal, e colocou que o governador Eumano tem essa preocupação de fazer uma educação integral. E agora há pouco você comentou que, especialmente também a educação política, Sim. né? E o senhor foi vereador 2 vezes, deputado estadual 4 vezes, como já foi dito aqui pelo Rodrigo, né? Deputado federal 1 vez, secretário e ainda permanece secretário, na verdade. Mas o senhor se orgulha de ser professor e pedagogo, Sim. na verdade? Isso. Então, a questão é a seguinte: o senhor tem 4 livros lançados, publicados, né? E um chama atenção. Tem um 12. 12, né? Mas um chama atenção particularmente, né? Educar é preciso, sem passo em direção à cidadania. Por que é interessante? Porque a cidadania. O historiador José Murilo de Carvalho, no seu livro A Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, Sim. ele atribui essa coisa longa para chegar a uma cidadania no Brasil, atribui a escravidão. Certo? Sim. Perfeito. A análise deles, do historiador do Zé Murilo. Mas eu pergunto o seguinte: com toda essa discussão hoje que das escolas, mais mídia, mais livros, mais sistema de ensino, mais discussões, na verdade, mas, enfim, documentários, documentos em jornais, à disposição do grande público, dos estudantes, não é? A pergunta é: por que com tudo isso há um problema dessa educação que parece que não chegou na população? Como assim? Quer dizer que eles não são muito politizados, facilmente se deixam levar por fakes, por mentiras, por irrealidades, por simulacro de realidades? Onde foi que os professores erraram? Onde foi que essa geração errou na formação dessa geração de estudantes? Tá? O que está acontecendo? Né? Eu acho que isso é uma pergunta interessante, que remete à educação. Ela é complexa, talvez, mas eu acho que é uma pergunta muito interessante. Pergunta, Wagner. Por que não tem essa cidadania, não chegou de forma plena, digamos, Perfeito. aos nossos estudantes? Onde os educadores erraram? Como é Muito isso? Como é que a importante. esquerda analisa isso? Muito importante. Claro que talvez daria aí um programa só para a gente discutir essa Com questão. certeza. Vou tentar assim, fazer Sim, uma claro. síntese do que eu poderia dizer Sim. com mais tempo, mas muito importante. Veja, você como professor de história, como eu, sabe que nunca houve tantos programas sociais como aconteceram a partir do governo Lula. Vou dar aqui um exemplo. Escola técnica, que hoje é Instituto Federal. Durante décadas, aqui no Ceará, só havia 3 escolas técnicas. Aqui em Fortaleza, em Juazeiro e em Cedro. Hoje, a partir do presidente Lula, né, e continua, nós temos 33 institutos federais espalhados em todo o estado do Ceará. E agora o ministro Camilo Santana, com o governador Eumano, né, com o reitor Vali do Instituto Federal, lançaram mais 6. Nós vamos para 39 institutos federais espalhados em todo o estado do Ceará. Isso é uma revolução. Se você olhar como é que está o S hoje, a UVA, a URCA, a própria Universidade Federal, a Universidade Federal do Cariri, a Unilab, lá na região de Baturité, a partir de Redenção. Hoje, o jovem do interior, ele conclui o seu ensino básico no município e ainda vai para o ensino superior no município, ou pelo menos na região, quando todo mundo vinha para cá. Então, houve uma revolução na educação. Temos que melhorar muito a educação, mas a educação no Ceará virou referência, né, para o país. A nossa escola pública básica é referência para o país. No ensino médio, né, que é a responsabilidade do Estado, nós já temos 75% das escolas de tempo integral. Então o jovem está entrando lá cedinho, vai sair no final da tarde, com esporte, com cultura, né, com a formação formal, né, de preparação para o Enem, né, e o estado do Ceará é o estado que proporcionalmente mais inscreve a sua juventude no Enem. Né? O sucesso está aí, né, da nossa aprovação dos nossos jovens nas universidades públicas e privadas, o ProUni, que garante, né, bolsa de estudo, né, e agora essa grande conquista do Ceará, que é trazer o ITA para o Ceará, o Instituto Tecnológico da Aeronáutica,
né, que é considerado aí por muitos como o melhor ensino superior do Brasil. Por quê? Porque 40% dos estudantes que ingressam no ITA são do Ceará. Mérito das nossas escolas públicas e das nossas escolas privadas, né? E aí ganhamos um ITA, aí o ministro Camilo Santana acabou de gerar. Agora, além disso, em várias áreas sociais, nós já avançamos muito. O que faltou, na minha opinião, Wagner, foi a educação política. Mas a educação política não é educação partidária, não é você convencer o jovem a ir para o partido A ou para o partido B, não. É ele saber o que é uma Constituição, quais são as formas de governo, quais são os meus direitos, quais são os meus deveres, não é? É você saber o que é uma receita, o que é uma despesa, quais são os impostos, qual é o imposto municipal, estadual, federal. De certa forma, a ditadura militar teve muito prejuízo para a política no Brasil, mas trouxe uma coisa muito positiva. Eu comecei, sendo professor há 46 anos atrás, de OSPB, Organização Social Política Brasileira, de moral e cívica. E a gente passava isso. Eu acho que foi um prejuízo ter tirado, poderia até ter outro nome, cidadania. Então, virou matéria transversal, conteúdo transversal. Tem que estar em todas as disciplinas. E quando está em todas, não está em nenhuma. Então, eu acho que a gente precisava focar mais para a educação política, no bom sentido da polis, né? Polis é a cidade, como você cuidar bem da sua cidade, da sua comunidade. E isso tem que estar presente nas escolas, desde o início. Então, acho que essa foi a nossa falha. Talvez a gente tenha colocado isso no segundo plano, quando isso tem que estar no primeiro plano, tá certo? Mas, de qualquer maneira, esse é um problema do mundo, né? E também das redes sociais. Nas redes sociais, veja bem, hoje todo mundo quer uma mensagem de 1 minuto. É TikTok. Quer dizer, o que é que eu consigo explicar bem em 1 minuto? Aí fica superficial, né? Mas isso também faz parte, digamos assim, do momentos que nós estamos vivendo na sociedade. A nossa juventude quer uma coisa muito rápida, mas isso é despolitizante, né? E aí os setores da direita, conservadores, reacionários, se utilizam, fazem isso melhor do que a esquerda, têm utilizado esses mecanismos, as redes sociais, para despolitizar ou politizar de forma indevida, como se num passe de mágica você pudesse resolver esses sérios problemas que nós estamos analisando aqui. Perfeito. Só sobre esse ponto, o senhor acredita que essa falta de estudo sobre a política, né, em si, assim, sobre a legislação, o papel dos poderes, enfim, o senhor acredita que isso ajudou no avanço dessa extrema-direita? Porque, por exemplo, nós vemos o bolsonarismo é um movimento que ele acaba meio que se coloca como apolítico. Você vê, por exemplo, nos próprios eleitores, eles falam que não confiam nos políticos, são pessoas que dizem contra o sistema. A gente tem um candidato que se diz contra o sistema. Então, como é que o senhor vê tudo isso? O senhor acredita que realmente essa falta do estudo da política na educação fez com que essa extrema-direita avançasse e, consequentemente, causasse essa polarização tão grande que estamos vendo hoje em dia? Eu acho que é um dos motivos. Só contribuindo, né? Que eu acho importante o que ele falou, certo? E essa extrema-direita que se utiliza dessas mídias, certo? Indevidamente, e de forma partidária, essa negação da política, dos políticos tradicionais, essa coisa, se você observar, isso pega uma elite e a base, ou seja, a classe C, D, E, certo? Os menos abastados, mais pobres, né? Tanto que na eleição agora fica visível onde ele tem mais propensão de voto, o candidato da direita. Não é verdade isso? Então isso é uma análise interessante. Né? Eu acho que falta educação política das escolas, das universidades e dos partidos políticos. Os partidos políticos também são responsáveis por essa questão, inclusive os de esquerda. Fazendo aqui uma autocrítica. Eu acho que partidos de esquerda, como PT, como PCdoB, como PSOL, não é? Partidos como PDT, que são de esquerda, deveriam trabalhar mais a formação política da juventude para os seus quadros, né? Isso, de certa forma, hoje está muito precário, né? Acho que os partidos têm que fazer uma autorreflexão, os partidos têm que se interiorizar nesse debate. Tem essa questão das redes sociais, da superficialidade das comunicações, muitas vezes da rede social, né? Mas tem também, digamos assim, uma questão que é mundial hoje. Há uma insatisfação, assim, e também tem um outro aspecto também, que é essa ideia de que
você pode resolver os seus problemas sem precisar da política. É a tal da meritocracia, não é? E que muitas vezes alguns sistemas religiosos usam, né? Basta eu crer em Deus, basta eu tentar, independente do Estado, independente de governo, eu sozinho consigo. É importante que as pessoas tenham autoestima, a pessoa busque as suas realizações, mas nós precisamos do governo. O Estado foi criado para resolver conflitos. Se não houver Estado, é a barbárie. É a catástrofe. O Estado é para organizar a sociedade, né? E a gente buscar nas organizações do Estado como resolver os nossos problemas, encontrar boas soluções. E isso só se faz pela política. Quer dizer, esse discurso antissistema ele é falso. Porque quem é que faz esse discurso antissistema? Quem é o Bolsonaro? Foi meu colega. O Bolsonaro foi meu colega deputado federal. Sim. E como eu sou filho de militar, né? E estudei no colégio militar, eu conversava com ele. O Bolsonaro não tinha nada na cabeça. O Bolsonaro era um cara que ninguém respeitava no Congresso, porque só dizia bobagem, só dizia besteira. Mas ele fazia o discurso antissistema contra os partidos. É tanto que ele já teve uns 10 partidos, já passou por quase todos os partidos. Mas ele fez esse discurso, colou, mas ele é do sistema. Né? Ele sempre foi do sistema. Ele é fruto do sistema. Ele é fruto do sistema. Ele nunca questionou as eleições dele para eleito deputado. Pelo sistema. Aí, quando ele perde a eleição, agora ele está questionando, que ainda hoje ele continua questionando o resultado eleitoral, mas quando ele foi eleito como presidente e os 7 mandatos dele de deputado federal, ele não questionou. Então esse discurso antissistema é falso. Basta ver agora, o candidato aqui, André, né? Veja bem, faça uma pesquisa. Foi deputado estadual 4 anos. Quantas vezes ele ia para a sessão da Assembleia Legislativa? Como é que eu me elejo deputado estadual? Para trabalhar pelo povo do Ceará, fazer leis, fiscalizar, apresentar projetos, e eu não faço isso. Ia lá só para fazer gravação lá, ser youtuber, pegar os cortes, né? Pegar os cortes, não é? E depois deputado federal, foi eleito. Ele tem 6 anos como parlamentar. Não aprovou um projeto de lei. Que parlamentar incompetente é esse que não aprova um projeto em 6 anos? Mas por que ele não aprova? Porque ele não dialoga, ele não conversa, ele não convence os seus pares, os seus iguais, porque lá todo mundo é igual, né? Então você tem que convencer para aprovar. Quais foram os pronunciamentos importantes que ele fez? Quais foram as grandes causas que ele levou para o parlamento? Então, é isso que a população tem que ver. Primeiro, o fundamental é o quê? É o histórico. E hoje, e aí as redes sociais ajudam. Hoje, com a internet, se eu quiser saber quem é Wagner Castro, tá lá a tua vida toda. Onde você deu aula, qual é a tua idade, quais as tuas ideias. Aparece tua vida lá na internet. Então é muito fácil você saber quem é quem. Né? Então basta a gente pesquisar. Mas há uma superficialidade tão grande, muitas vezes, até na decisão do voto, que você não vai atrás do histórico. Fica ali naquele discurso. Eu acho, por exemplo, o André Fernandes um grande ator. Ele é um bom ator. Se ele não tivesse sucesso, ele daria um bom ator de cinema, de televisão, porque ele não é nada daquilo. É só você ir atrás quem é ele. Não é o seu discurso, o que ele deixou de fazer. Não é? Agora, ele fala bem. Está bem treinado, a equipe de comunicação dele é boa, reconheço a competência da comunicação da campanha dele, mas ele não é nada daquilo que ele está demonstrando nos programas de televisão, nas redes sociais. Ele é bem diferente, basta pesquisar. Vota contra as mulheres, né? Votou contra a igualdade de salário entre homens e mulheres, votou contra todos os programas sociais do governo, né? Ele, enfim, ele perdeu o processo, não está sendo processado não, ele perdeu um processo para pagar 50 mil reais por ter agredido uma grande jornalista desse país, que é a Patrícia Campos, da Folha de São Paulo. Ele acusou que ela teria recebido uma informação, trocou por sexo. Olha que agressão a uma mulher, né, de uma grande jornalista. Quer dizer, esse cara não pode ser prefeito, porque ele não tem o menor equilíbrio. Ele não tem competência, ele não tem conhecimento, ele não conhece a cidade, ele não conhece os problemas da cidade. Então, mas ele engana bem. Então, de certa forma, as redes sociais, elas projetam pessoas desse tipo. Quase todo estado do Brasil tem alguém desse tipo, sendo deputado estadual ou deputado federal. Deixa eu só fazer uma observação que eu acho muito interessante quando o senhor fala desse processo de uberização do nosso trabalho, né? As pessoas não querem carteira assinada, não querem, enfim, há uma antipatia à CLT, né? Todo esse processo.
E aí você cria o fenômeno da teologia do coaching, né? Que é o que a gente vive hoje. Esse processo que criam-se os candidatos. Né? E criam-se os candidatos em cima disso, que acaba migrando para a política também. Nós temos uma figura clara disso aqui, concorrendo à Prefeitura de Fortaleza. E por outro lado, professor, a esquerda ela não consegue se comunicar dentro dessa perspectiva. Sim. Nós temos um processo de uberização e estamos falando aqui de comunicação por parte do Partido dos Trabalhadores. Sim. Aqui em Fortaleza, o candidato André Fernandes, ele venceu em praticamente todos os bairros. E mesmo com esse discurso, desde o início da campanha, eu concordo que ele faz... A campanha dele é muito boa nesse sentido, né? Ele conseguiu furar uma bolha que o elegeu deputado estadual, que o elegeu deputado federal, foi o deputado federal mais votado aqui em Fortaleza, ele quintuplicou o número de votos dele no primeiro turno. Isso. Qual a dificuldade para a esquerda, e eu falo do PT especificamente, de entrar nesse tema, né? E o que o partido faz concretamente? O senhor é um quadro histórico do partido, né? Concretamente, o que se tem nesse ponto, né? O PT ele faz formações, ele busca ampliar essas redes sociais com novos quadros. Como é que funciona isso internamente e fazendo essa observação também aqui em Fortaleza? Eu acho que, passada a eleição, e eu espero com a vitória do nosso Evandro Leitão, mas aí eu estou animado porque em Natal a nossa candidata Natália já também está em primeiro lugar, o de Cuiabá, o Lúdio também está muito bem posicionado, é possível aí, o pessoal dizia que o PT não ia eleger nenhuma capital de novo, porque em 2020 é bom registrar que o PT não elegeu nenhum prefeito de capital, né? Acho que nós temos condição aí de eleger pelo menos 2 ou 3 prefeitos do PT, isso vai ser muito importante. Agora, nós elegemos 248 prefeitos, já tivemos quase 600, né, em eleições passadas. Então, realmente, eu diria que a gente precisa ir para o divã. A gente precisa refletir. A gente tem que passar da eleição, temos que reunir, conversar e mudar muita coisa na esquerda, de uma maneira geral, no PT especificamente, que é o maior partido de esquerda. Um dos problemas que nós temos é de comunicação. Nós precisamos nos adequar melhor à comunicação exigida hoje pelas novas gerações. Não estou dizendo que a gente tem que ser superficial, mas a gente tem que ser mais ágil, a gente tem que melhorar o discurso, não é? A gente tem que promover mais educação política, fazer formação política, porque eu sou de uma geração que já é uma geração aí dos anos 80. Depois nós tivemos uma geração mais jovem, que hoje aí é o Renato Roseno, é a Luiziane, é o Guilherme Sampaio, né, que é uma turma que já está com 50 e poucos anos, e aí vem a geração da Larissa, mas eu fui eleito vereador com 29 anos. Quer dizer, então a gente precisa fazer uma politização maior, educação política, para encantar essa juventude a entrar na política. Não há atividade mais nobre do que a política. Porque veja, o que é a política? É eu me preocupar com a minha comunidade. É eu querer melhorar a vida da minha comunidade, da sociedade que eu vivo. Isso é a política. Então não há atividade mais nobre do que essa, não é? Então a gente precisa encantar a juventude, não é? E evidentemente isso passa muito por educação política. Então, mas concordo com você, acho que a gente precisa rever algumas práticas, a forma de se organizar. Acho que de certa forma houve um afastamento também das bases que nós tínhamos no passado, mas isso é uma dinâmica. Quer dizer, as igrejas hoje, a gente precisa dialogar melhor com os evangélicos, né? Porque os evangélicos querem também um bem, eles querem defender o amor, então que é o que nós defendemos também, o bem à comunidade. Então está havendo aí talvez uma dificuldade de comunicação, de linguagem que a gente precisa ultrapassar. Perfeito. Só tem mais uma pergunta, deixa eu pedir pro Wagner fazer, a gente precisa encerrar depois. Tá certo. Não, pegando aí o gancho, você falou de encantar, o partido precisa encantar, fazer uma base, não é assim? E você é da geração de professores que encantavam alunos dos cursinhos, não é verdade? Você também. E muitos desses professores acabaram entrando na política. O vereador, deputado, você foi um dos. Isso. Mas o que a gente tem observado recentemente é que esses professores que se tornaram políticos e que continuaram encantando o público, o povo, os eleitores, daí porque você foi eleito e reeleito, enfim, assim, outros também. O que a gente vem observando é que os professores também, me parece que esse encantamento não acontece. Ninguém vê mais um professor que encanta, quase como uma referência, como se tinha, né?
Não sei se eu estou sendo duro. E qual é a referência de encantamento de um professor, digamos, discursivo, que tem uma projeção ou numa televisão, não é verdade? E isso, eu acho que isso complica pra gente, porque se você não consegue encantar na sala de aula, você não consegue fazer uma boa política, uma formação boa política. E assim também encantar o partido. Uma linha que segue e que eu acho interessante. Tanto os professores, eles poucos são votados quando eles se elegem ultimamente, né? Antes era bem mais rápido, as pessoas gostavam da ideia da educação. E parece que a educação ela ficou muito questionável, muito, especialmente com o bolsonarismo também, com aquela pregação da educação de escola sem partido, e aí fake news, professores sendo filmados, o que diziam, fora de contexto, não é verdade? Então, uma espécie de demonização foi feita dos professores. Wagner, eu acho assim que você colocou Como é que uma você coisa vê muito, isso, muito né? importante. O professor, seja que disciplina for, não só história e geografia, como são as nossas disciplinas, mas o professor de química, de matemática, de física, de biologia, faz parte do trabalho de educar, fazer com que o aluno reflita, pense, questione, né? Eu sou professor há 46 anos. Eu nunca fiz defesa do meu partido. Eu sou filiado ao PT desde 86, né? Já estamos aí com 38 anos. Foi meu único partido. Mas eu nunca fiz propaganda do PT na sala de aula. Sim. Né? E não precisa fazer propaganda, nem deve fazer propaganda partidária. Você tem que politizar, mostrar as causas e consequências, o porquê das coisas, como resolver. Agora, não dando soluções, fazendo o aluno pensar, refletir. Você tem razão. Alguns professores foram muito perseguidos na época do governo Bolsonaro, porque esse tipo de professor que leva o aluno a pensar, a questionar, né, ele muitas vezes era mal visto pelo o diretor seguindo a orientação do governante bolsonarista, às vezes a própria família mais conservadora foi nessa onda, né? Então talvez isso tenha arrefecido muito esse tipo de papel que é nosso, que é educar, é abrir caminhos, é você refletir, não é dar a resposta tem que ser dada pelo aluno. Agora, você tem que abrir os caminhos, mostrar por onde, né, quais são os instrumentos para resolver determinadas questões, não é? Então, acho que houve um pouco isso nos últimos anos. Perfeito. Queria agradecer a participação de vocês, também pedir desculpa, viu, Felipe, pela Não, gente respeitar o nosso o tempo nosso o tempo é curto para o Dois convidado, né? professores falam muito, né? É um convidado que tem muito conteúdo, a gente quer passar aqui 2 horas conversando, informação, mas Mas a gente sempre É deixa isso. assim, a gente combina para deixar alguma pergunta que não foi feita para voltar, Sim. né? Então Verdade. já estende, já fica o a convite. gente já estende o convite também para uma próxima Deixa o gostinho oportunidade. de querer mais, né? Falar sobre meio ambiente também, Perfeito. que teve uma pauta importante na sua trajetória aqui no Estado também. Falar sobre política depois das eleições, né? A gente pode reaver os assuntos aqui também. Sempre o espaço fica aberto. Arthur, queria agradecer a sua participação aqui no jornal. Mais uma vez, estendo o convite, né? E a gente fica acompanhando também os próximos passos aí desse processo eleitoral que está tenso. Eu que agradeço a oportunidade aqui do Opinião, dizer que foi muito bacana estar aqui com vocês, e eu espero que outras vezes a gente possa discutir esses e outros temas de importância para a sociedade. Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado também, pessoal. Queria agradecer também a sua participação aqui no jornal, que é fundamental. Se você ainda não conhece o nosso trabalho, te convido a nos seguir nas redes sociais, seguir o nosso Instagram, também nos acompanhar pelo nosso site. Nós publicamos diariamente conteúdo sobre política, sobre economia, o que de mais importante acontece aqui no Ceará e em todo o Brasil. Fica aqui o convite também. Muito obrigado e até a próxima.